E hoje, no nosso quadro de entrevistas da Eviva Teresina, nós vamos falar sobre o Janeiro Verde, que vem com uma campanha de prevenção ao câncer de colo de útero. E olha só quem eu estou recebendo já no retorno do nosso programa. Que coisa boa estar te recebendo aqui, Dr. Cláudio Rocha, que é um oncologista. E eu estou tão feliz de iniciar já 2020, iniciar o nosso programa Canal Saúde Inédito com você aqui comigo. É sempre um prazer estar aqui com você, Carla. A gente sempre trazendo informação de qualidade num programa que tem um impacto muito grande no Piauí, no Maranhão. E a gente já inicia, inclusive, essa entrevista falando dessa campanha, que é o Janeiro Verde, que é uma campanha muito importante, inclusive, né, Cláudio? Acho que vocês já perceberam que o ano está todo colorido por conta das campanhas de prevenção do câncer, da oncologia. O principal, o Outubro Rosa, e a mulher também tem que lembrar da prevenção do câncer de colo uterino. A mulher que tem já o costume de procurar o ginecologista anualmente, faz o exame preventivo, essa é uma forma da gente conscientizar a população e lembrar mais uma vez como é importante você fazer um acompanhamento médico, uma consulta regular, porque se a gente tem um diagnóstico precoce, a cura é muito mais fácil. Sim. Quais são as causas, hein? Então, o câncer de colo uterino, ele é causado principalmente pela infecção do HPV. HPV nada mais é do que um vírus, é o papiloma vírus humano. O câncer é uma doença genética, uma doença da alteração do DNA, do cromossomo que fica dentro da célula. O vírus que infecta a célula do colo uterino, ele dá algumas alterações nos cromossomos, mutações que fazem com que as células comecem a se proliferar, se multiplicar de uma forma desordenada, não respondendo ao controle do organismo, do ser humano. Então, a partir do momento que você tem infecção do vírus HPV, que é muito comum, infelizmente, a grande maioria das pessoas que têm infecção do HPV não desenvolvem o câncer do colo uterino, você já está suscetível a desenvolver alterações das células e desenvolver o câncer do colo do útero. Por isso a importância da prevenção sempre. Inclusive, tem um exame, né, que nós fazemos quando vamos ao ginecologista, que é o Papa Nicolau, que ele é muito importante. Isso mesmo. O diagnóstico das alterações pré-malignas são feitos através do Papa Nicolau. Então, nada mais é do que o diagnóstico precoce. Então, se você diagnostica uma alteração na célula, uma alteração do colo uterino, que pode levar ao câncer do colo uterino, você já trata inicialmente e evita o surgimento da doença. Por isso a importância do Papa Nicolau. É um exame que é feito pelo ginecologista, ele coloca o espéculo, aqui parece aquele bico de pato, para poder colher as células da superfície externa e daquele orifício interno do colo uterino, e aí ele leva aquela lâmina com as células para ser avaliada por uma avaliação citopatológica. As alterações vistas nas células pela citopatologia, o resultado que é importante, vão definir a conduta do ginecologista de manter o acompanhamento, a paciente voltar só em um ano, ou se ela volta em menos tempo, ou se ela precisa de um exame a mais como a colposcopia, que é um exame que magnifica mais o colo uterino para poder fazer a biópsia e dar o diagnóstico precoce do câncer do colo uterino. Outra coisa também que é muito importante, que a gente já aproveita, inclusive, aqui a oportunidade da entrevista com o Dr. Cláudio, é sobre a vacina do HPV. Isso mesmo. O programa de vacinação brasileiro é um dos melhores do mundo e desde 2014 a vacina contra o HPV já está disponível na rede pública, inclusive, né? Atualmente, quem tem indicação de tomar essa vacina pela rede pública são meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos. Mas eu não estou nessa faixa etária, eu sou uma mulher de 25 anos que tenho vontade de me prevenir, de poder evitar que essa doença aconteça e quero me vacinar. A vacina funciona? Funciona também. Claro que quanto mais precoce você fizer, por isso que a campanha do Ministério da Saúde, ela engloba essa faixa etária de meninos e meninas, é melhor, porque você já estimula a imunidade das pessoas contra o desenvolvimento da infecção pelo vírus HPV. Mas nada impede que mulheres de 25, 30 ou mais idade que queiram se vacinar para prevenir não só o câncer de colo uterino, o HPV ele também está relacionado com o câncer do colo uterino, o câncer da orofaringe, que é essa região que fica atrás da boca, em cima da laringe e do esôfago, e o câncer do ânus também, o câncer de canal anal, que são lesões que surgem por conta da infecção do vírus HPV.
Lembrar que essa vacina, a vacina contra o HPV, são 2 doses. Uma você toma agora e outra você toma depois de 6 meses. E é uma vacina tetravalente, ou seja, ela previne contra a infecção do vírus HPV do tipo 6, 11, 16 e 18, que são os maiores causadores do câncer de colo uterino. Quais são os sintomas, doutor Cláudio? Então, no diagnóstico precoce inicial é uma fase assintomática, por isso que é importante as mulheres, mesmo que não sintam nada, façam um exame preventivo anualmente. Nos casos mais avançados, que é quando geralmente tem os sintomas, como o colo do útero está numa região, no centro da pelve, no meio da pelve, então podem ter sangramento vaginal, corrimento, alterações urinárias, alterações intestinais, dores abdominais, perda de peso, isso já nos estágios mais avançados. Na doença mais precoce, a gente acaba diagnosticando através do exame preventivo, que é o Papa Nicolau. Lembrando de outros fatores de risco, que é o início precoce da atividade sexual, e a presença de múltiplos parceiros também aumenta a probabilidade de você ser infectado pelo vírus HPV, né? Porque se você inicia muito precocemente e tem vários parceiros, você acaba se expondo mais, né? E uma coisa que é importante a gente lembrar também, mais uma vez, o cigarro é um fator de risco para o câncer de colo uterino. Então, o cigarro está relacionado com câncer de pulmão, o câncer de cabeça e pescoço, câncer de estômago e também o câncer de colo uterino. Lembrando que o cigarro tem mais de 3.000 substâncias carcinogênicas, que podem levar ao desenvolvimento dessa doença. E é impressionante, né, doutor Cláudio, assim, em pleno século XXI, ainda existem pessoas fumando. Isso. Mesmo os cigarros eletrônicos ou vaporizadores, cada vez mais tem estudos mostrando que eles também são potenciais causadores de alterações pulmonares, alterações do trato aerodigestivo superior. Então, não se justifica hoje em dia uma pessoa iniciar a fumar ou continuar fumando. Se você for pesar os prós e os contras, não existe nada a favor e tudo é contra o cigarro e o tabagismo. Sim, com certeza. Outra coisa também que é importante a gente ressaltar, o Dr. Cláudio Rocha é um verdadeiro apaixonado pela oncologia, né? E ele é um estudioso, inclusive é cientista também na área, trabalha dentro de uma clínica que eu tenho um carinho muito especial e eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores, que é a Oncoclínica, que já tem aí uma história na nossa cidade, a primeira clínica oncológica particular de Teresina, né, doutor Cláudio? Eu tenho certeza que para você é um orgulho também fazer parte dessa equipe, haja vista que a gente sabe que a Oncoclínica, no decorrer desses 17 anos? Isso. Desses 17 anos... Rumo aos 18. E rumo aos 18, viu, gente? A maioridade, ela vem cada vez mais... trazendo a melhoria para o tratamento do paciente, né? O paciente da Oncoclínica, ele tem um grande diferencial. Ele é tratado com muito respeito, com muito carinho, um tratamento assim que é humanizado, um tratamento multidisciplinar, que é envolvido não só o oncologista, mas aí a gente fala dos psicólogos, dos psicoterapeutas, dos farmacêuticos, as enfermeiras, as múltiplas especialidades, proctologia, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, urologia, endócrino, neurologia, são várias especialidades na oncoclínica, porque quando o paciente tem um diagnóstico precoce ou quando ele tem um câncer ou ele precisa de alguma outra avaliação, é importante que a equipe esteja unida, esteja falando a mesma língua. Isso é o conceito de interdisciplinaridade. Não adianta você passar por vários profissionais, você tem que ser acompanhado por vários profissionais que conversam entre si e que discutem um caso. Por isso que a gente faz, a gente chama de tumor boards. São as nossas reuniões semanais, toda segunda-feira, à tarde, às 5h30 da tarde, nós nos reunimos para discutir os casos mais interessantes, os casos novos, os casos mais difíceis, os casos mais desafiadores, que a gente gosta de discutir isso porque a gente sempre aprende, né? Sempre é um desafio, a oncologia sempre traz novos desafios para a gente e quando a gente senta junto e conversa e discute, a gente começa a aprender mais sobre as outras especialidades e a gente acaba decidindo o melhor para o paciente, porque se as minhas expectativas são alinhadas com a expectativa do cirurgião e alinhado com a expectativa do paciente, eu consigo passar todo esse espectro para o paciente
para a psicóloga, para a enfermeira, para a farmacêutica, para desenvolver o melhor tratamento para aquele paciente. Com certeza, e até mesmo quando você fala não só do paciente, mas você fala no caso de uma família inteira, porque quando você recebe um diagnóstico de um câncer, não é só o paciente que recebe aquele diagnóstico, a família inteira, ela deve estar junto. E a oncoclínica, quando eu falo assim, que a oncoclínica acaba sendo a extensão da família do paciente, é porque é verdade. Porque a partir desse momento, a oncoclínica, o tratamento, os procedimentos, eles viram uma parte da família também. Então, é preciso realmente esse olhar diferenciado, esse jeito diferenciado, essa interdisciplinaridade, como você mesmo falou, em relação aos casos do paciente, por exemplo, da doutora Cristiane Napoleão, é um paciente do doutor Danilo Fonseca, é um paciente da doutora Mariela Mello, é um paciente do doutor Paulo Mello, é um paciente do doutor Cláudio, mas ao mesmo tempo eles estão envolvidos nos tratamentos de todos os pacientes, exatamente porque existe esse grande diferencial dentro da oncoclínica. E eu acho isso assim de uma grande valia, eu acho isso assim que é realmente um respeito e um amor pela profissão. Eu deixo aqui inclusive o meu abraço muito especial para a doutora Cristiane Napoleão, para o doutor Paulo Mello, que foram os fundadores da oncoclínica e que com o passar dos anos eles entenderam que era importante realmente essas outras especialidades dentro da clínica. E isso realmente só engrandece, inclusive, o nosso estado, porque a gente é visto, né, doutor Cláudio? Sim. Através desses estudos científicos que vocês fazem lá dentro, a gente tem sido muito bem visto, o nosso Piauí, a nossa Teresina, inclusive relacionado à medicina de qualidade e excelência que a gente tem, então a gente só tem que se orgulhar, né? O objetivo dessas reuniões e de tudo isso que você está falando é a medicina de precisão, é individualizar o tratamento para o paciente, sempre trazendo os dados da literatura internacional. Eu sempre falo para os meus pacientes, o tratamento que você está fazendo aqui na oncoclínica não tem nenhuma diferença do tratamento que você faria em São Paulo, do tratamento que você faria nos Estados Unidos ou no Japão. Inclusive, a oncoclínica tem um centro de pesquisa, né, que é o Centro de Pesquisa Oncoclínica Vencer. E lá nós temos ainda iniciais, mas protocolos que conseguem oferecer tratamentos novos, a gente consegue iniciar tratamentos que ainda estão em estudos para poder beneficiar pacientes que não teriam a oportunidade de ter isso no Piauí, né? Então, com o centro de pesquisa, a gente traz benefício para o Piauí, para o paciente e traz nova tecnologia, porque quando a gente está falando de medicina, a gente fala sobre tecnologia e o que tem de mais avançado atualmente. E para isso realmente é preciso muito estudo. O médico nunca para de estudar. Nunca. Né? Vocês são os verdadeiros estudiosos da medicina e eu falo sempre aqui, por isso eu dei início a esse projeto que é o Canal Saúde, que eu já tenho 15 anos, quase 15 anos aqui à frente do programa. A Oncoclínica, inclusive, é uma das minhas primeiras parceiras e eu fico muito feliz porque debutamos juntas, estamos juntas e para mim é um motivo realmente de muito orgulho eu poder chegar até a casa das pessoas e falar para as pessoas que prevenir é sempre a melhor solução, que a gente não tem que ter medo de buscar os tratamentos, que a gente não tem que ter medo de ir ao médico, que a gente tem que ir, que a gente tem que fazer os nossos exames, que a gente tem que fazer esse check-up. Eu acredito que de lá para cá muita coisa mudou, tanto que esse programa ele chega na casa das pessoas e eu recebo o carinho dessas pessoas. Às vezes estou no interior assim, lá em Lagoa do Piauí, e eu estou lá naquela casinha em cima do morro, o pessoal chega e diz assim, você apresenta aquele programa de saúde. Olha, eu não perco, eu gosto de ver os médicos lá falando, eles tiram as nossas dúvidas e a gente acaba realmente vendo o quanto que é importante a gente cuidar da saúde. E eu acho que a comunicação, ela é fundamental, não é, doutor Cláudio? Informação, principalmente no século XXI, informação é que dá mais poder para as pessoas. Então, quando a gente vem aqui, a gente sai lá da clínica e vem até aqui para a gente conversar, para trazer informação de qualidade, é porque a gente quer empoderar as pessoas, quer tornar as pessoas do Piauí mais ativas. Então, quando você é mais ativo e você tem conhecimento para poder decidir junto, isso é importante. Eu acho que a medicina do passado, em que o médico fala e o paciente segue cegamente, ela não existe mais. A medicina atual são de decisões compartilhadas. Você me diz quais são as expectativas, eu lhe digo o que é que eu tenho a oferecer e a gente senta e em conjunto vai fazer as melhores decisões.
essa é a melhor forma da gente fazer medicina, é trazendo o paciente com mais informação, com mais conhecimento e levar esse conhecimento para toda a população, para que a gente possa decidir junto e tomar as melhores decisões. Feliz demais de você estar aqui comigo, da gente retornar ao programa Canal Saúde com esse grande médico, e assim eu estendo a toda a medicina do nosso estado o agradecimento por todos vocês sempre se fazerem presentes aqui no nosso programa, sempre que a gente convida vocês. Eu fico realmente muito feliz por esse carinho e me sinto parte também da medicina do nosso estado, como uma pessoa que comunica para as outras e sempre fala que a saúde é o bem mais importante que a gente tem na vida e que prevenir é sempre a melhor solução, né, doutor? Não tem maneira melhor da gente começar 2020 do que levando informação de qualidade, principalmente prevenção. Prevenção é o mais importante, especialmente em oncologia, em medicina, porque você está evitando a doença, não deixar surgir a doença para depois correr atrás da saúde. A gente tem que procurar o nosso bem-estar antes de tudo. Então, se cuidar, ir atrás de informação, assistir o programa é muito importante, porque sempre tem um profissional das mais diversas áreas trazendo as informações e as pessoas vão vai instigando mais a população a pesquisar mais, a ir atrás, assim conhecer, assim entender e tomar as melhores decisões. Às vezes a gente escuta uma entrevista, a gente vê uma entrevista, a gente, olha, eu tenho esse sintoma, olha, eu estou achando isso, olha, eu deveria estar fazendo isso, e a gente acaba servindo também como estímulo para quem está em casa nos assistindo, para realmente se cuidar cada vez mais. De volta ao Canal Saúde 2020, direto da Eviva Teresina. Até a próxima semana com mais um convidado especial para você.